Hoje, galera, simplesmente eu separei pra vocês simplesmente 10 animes dublados lançados em 2025 que também tem na Crunchyroll pra você assistir. Lembre-se, o foco desse top é na Crunchyroll, mas pode ser que esses animes tenham na HBO Max, na Netflix, entre outros lugares. Mas todos esses animes eu busquei na Crunchyroll e eles têm na Crunchyroll e estão todos dublados em português pra vocês assistir e muito mais. E se faltou algum anime lançamento aí na lista, deixa aí nos comentários, tá, galera? Tente selecionar só anime bom pra você poder assistir. Então selecionei 10 animes incríveis pra você assistir na sua Crunchyroll dublados em português. No nosso 10º lugar nós temos Never Saga, que é basicamente um anime de estilo gênero fantasia e tal, um pouco parecido assim, estilo Isekai, sabe aquele estilo RPG? Assim, é basicamente isso um anime. Mas tá, o personagem principal, que é o Kale, eu acho assim que pronuncia Kalel, Kale. Galera, eu tô ainda aprendendo o nome dele, eu comecei a assistir agora, mas tá. Ele basicamente, ele acaba derrotando o Rei Demônio, sim, começa já mostrando ele indo lá enfrentar o Rei Demônio e tal, mas graças a esse acontecimento, teve, vamos dizer, muitas percas. Em base desse acontecimento, teve muitas percas, muita gente que ele se importava morreu, muitos amigos acabaram tendo que sacrificar, várias cidades locais foram destruídos e muito mais. E a história começa nisso. Aí ele tem uma nova chance, graças a uma pedra que ele encontra lá, onde ele derrotou o Rei Demônio, ele é mandado de volta pro passado. E nisso tudo, ele volta a ser mais jovem, e na época onde todo, acho que se eu não me engano é 10 anos antes do acontecimento. 10 anos antes do acontecimento, se eu não me engano. E basicamente ele tem a chance de refazer o futuro e mudar o futuro. Que o objetivo dele é mudar o futuro. Porque nesse futuro, tal, no futuro normal dele, basicamente muitos amigos dele morreram, muitos aliados morreram, a família dele morreu, e a cidade natal e outras cidades foram totalmente destruídas. Como ele ainda tem as memórias do futuro, ele pode mudar esse futuro. É um anime muito bom, tá totalmente dublado e tal. Ele tem basicamente 12 episódios, então é um anime bem pequeno, uma história um pouco diferenciada. Sabendo, ele já sabe como é o futuro, então ele vai tentar mudar o futuro. E vamos ver se ele vai conseguir mudar esse futuro. Eu achei interessante, lançado esse ano, incrível pra você que gosta de animes estilo RPG, de monstros, criaturas, de derrotar o Rei Demônio e outras coisas incríveis, basicamente. É um anime muito bom mesmo. Nosso próximo anime da lista é Honor Schiller. Eu acho que é assim que pronuncia, Honor Schiller, basicamente. Assim, esse daqui é um anime um pouco mais de drama, sim. Ele é um pouco de romance, mas tem o drama. Basicamente, esse anime vai contar a história da Anne, basicamente, que ela é basicamente uma órfã, que é adotada e tudo mais. Vai contar desde a parte quando ela é pequena, a parte de adolescência e até mesmo a parte de adulta dela, basicamente. É um anime mais focado num pouco mais de romance, mas também bastante no drama e baseado na vida real, entre aspas. Então não vai ter poderes e essas coisas. Pra você que gosta desses animes mais pé no chão, sim, é um anime muito bom, recomendado, com uma história incrível e tal. Claramente esse anime não é baseado em um mangá, é baseado em um livro até que realmente muito bom pra você assistir. Se você quer algo mais pé do chão, algo mais dramático, esse aqui é um anime perfeito pra você, uma história espetacular mesmo, de verdade, a história é muito boa mesmo, eu recomendo pra você que gosta desse estilo. Eu não sei se até o momento vamos ter mais episódios, mas o último episódio que lançou foi o episódio 24, mas como foi lançado recentemente, entre aspas, né, recentemente que eu falo assim, basicamente que foi lançado até dia 27, então assim, possivelmente na data que vocês estão vendo esse vídeo aqui, eu não sei qual a data vocês estão vendo esse vídeo, basicamente, pode ser que tenha mais episódios, mas eu acho que a chance é bem pequena, então por enquanto o anime tá com 24 episódios e praticamente inteiro dublado pra você assistir e curtir à vontade. O próximo anime da nossa lista é basicamente Black Sumo. É um anime que eu fiz meio que um resumo, uma análise dele recentemente e tudo mais, eu não sei se saiu até o momento que vocês estão vendo esse vídeo ou se vai ser depois e tal, mas tranquilo. Basicamente conta a história do Kevin, que ele meio que acordou em outro mundo. Acordou não, ele renasceu em outro mundo, mas ele não tem lembranças de nada do passado dele. E ele claramente vai ser um personagem muito overpower, igual qualquer Isekai, mas entre aspas ele vai ter um poder diferenciado, ele tem a magia de invocação. Sim, ele pode estar invocando e muito mais. É interessante que ele consegue derrotar uma certa criatura e invocar ela. No começo é um slime, mas depois é um cavaleiro e tal. Com isso ele vai fazendo o time dele e tudo mais. Ele tem também uma deusa que ajuda ele. A deusa dele é tipo o suporte do Rimuru, se eu não me engano, a habilidade lá do sábio e tal. Lembra um pouco disso a deusa. Claro que depois ela ganha um corpo e tudo mais, mas é um anime bem legal. Lembra um pouco também a pegada do Herói do Escudo. E o personagem principal, ele lembra aquela pegada do Herói do Escudo, mas o anime tá também bem pequeno. Lá pro final vai aparecer os vilões, que não são tão vilões no começo da história, mas basicamente ele juntando a equipe dele e tudo mais. É um anime bem legal, divertido, tem basicamente 12 episódios, você vai curtir bastante, e é um anime, igual eu disse, pequeno e totalmente dublado. Pode ficar tranquilo, todos os episódios dublados pra você
você assistir e se aventurar à vontade. Próximo anime aqui da nossa lista, eu não vou pronunciar o nome dele em inglês, mas vou tentar pronunciar o nome dele em português. Basicamente o nome dele em português é o quê? A Nova Vida de um Curandeiro Brilhante nas Sombras, que basicamente é um curandeiro, que ele tinha a equipe dele e tudo mais, mas a equipe dele, o chefe da equipe dele ficou muito snob e tal, e achou que ele não estava fazendo nada e meio que expulsou ele da equipe. E após ele ser expulso, ele percebe quão besteira ele fez, basicamente expulsando ele. Porque esse curandeiro que é o Zeno, é um curandeiro que além de ser muito poderoso, ele é um curandeiro muito poderoso, ele é uma pessoa bondosa e nisso tudo ele cria a clínica dele e vai ajudando tanto os orcs quanto os, eu acho que é homem largato, os seres largatos, ajuda várias criaturas que vão lá praticamente de graça, entre aspas. Vai rolando a aventura do anime, é um anime bom, tem comédia e tal, é bem legal, bem interessante. O personagem principal é muito legal, você gosta bastante dele, é uma pessoa boa, uma pessoa sensata, e também dá uma reviravolta pra essa história dele e dos, vamos dizer, amigos dele, entre aspas, amigos dele, que abandonaram ele porque achou que ele era inútil, basicamente. Isso é bem interessante, e nisso tudo tem várias reviravoltas, tem personagens marcantes, tem histórias profundas, plot twist também tem no meio e tal. É um anime muito bom, eu acho que assim, da lista, um dos que mais me surpreenderam dessa lista aqui que eu assisti foi esse. Eu realmente amei assistir esse anime, eu recomendo e tal, eu recomendo. É um anime que tipo assim, ele começa um tom meio diferenciado e uma pegada muito única, entende? Por mais que pareça que é a mesma coisa, aquele mundo onde tem várias criaturas e tal, a diferença é que ele é um mago, ele vai ajudar o pessoal, mas ainda assim é muito interessante, é um anime muito interessante, eu recomendo, assista, eu garanto que você não vai se arrepender, é um anime muito bom mesmo. O próximo anime da nossa lista é simplesmente Boku no Hero Academia Vigilante. Basicamente é uma história meio paralela da história original de Boku no Hero, onde o personagem principal é outro e tudo mais, e vai contar a história dele meio que sendo vigilante, baseando e se inspirando no All Might. Sim, ele é um fã do All Might igual o Deku, só que a diferença é que ele vai ser meio que um vigilante, ele e mais dois personagens. Isso é uma história meio paralela, muita gente que assistiu e leu o mangá diz que é muito bom mesmo, ele tem a essência das primeiras temporadas de Boku no Hero, então é muito bom mesmo. É um anime pequeno, eu não sei se tem mais, atualmente tem 13 episódios, mas eu não sei se vai ter 2, 3, 4 temporadas, mas é um anime menor do que Boku no Hero, então assim, meio que é uma história paralela a Boku no Hero, mas acontece no mesmo mundo. Então sim, acontece no mesmo mundo de Boku no Hero, os acontecimentos são reais, são válidos para o mangá de Boku no Hero, sim, e o personagem ele meio que não tem ligação indiretamente com o Deku, mas é bem lá onde o Deku tá, só não tá na escola. Então é bem interessante, pra quem é fã de Boku no Hero é um prato cheio. Lembre-se, os 3 episódios estão dublados, o anime é muito bom mesmo, e muita gente diz que é até melhor do que atualmente tá Boku no Hero. Então assim, tem muito da essência do começo de Boku no Hero. Se você for fã de Boku no Hero, gosta principalmente do começo dele, gosta daquele estilo do começo da obra e tudo mais, vai com certeza gostar de Boku no Hero Vigilante. E também não é um anime que vai ser muito grande, eu acho que no máximo 2, 3 temporadas, não vai passar disso, eu acho. Basicamente, o mangá dizem que é muito bom mesmo, recomendo o mangá. Então é um outro anime que foi lançado esse ano, que tá extremamente incrível, que eu vou assistir, eu ainda não assisti, mas eu garanto que eu vou assistir, e tá totalmente dublado pra você tá assistindo. O próximo anime aqui da lista é um anime que ainda tá lançando seus episódios e tudo mais, é um anime que, pô, tá ganhando destaque e tudo mal. Eu não vou pronunciar, vou tentar pronunciar Touginao, que eu acho que é assim que pronuncia o nome do anime e tal. É um anime basicamente onde fala dos Onis e do Momotaro, que basicamente são caçadores de Oni. É simplesmente um Demon Slayer não sendo um Demon Slayer. Sim, não vai ter aquele negócio de respiração não, mas são os Onis e caçador de Oni. Só que nessa história vai contar basicamente a história dos Oni, que é o Shiki, que é o personagem principal, que ele é meio que um descendente de Oni. E nisso tudo vai mostrar como são os Onis, vai mostrar as habilidades, e ele tem muito daquelas habilidades que as habilidades dos Onis são baseadas em sangue, basicamente. É um anime que vai mostrar o lado dos Onis. Claro que não vai ser igualzinho o Demon Slayer, se você espera algo estilo Demon Slayer, não. É um estilo mais shonen clássico, o personagem principal, que a motivação do personagem principal, que eu Shiki, é se vingar do Momotaro que matou o pai dele. O pai dele também era Momotaro, basicamente. Então é basicamente isso a motivação do personagem principal. Ele entra lá na academia de Oni e tudo mais, começa a treinar e ficar cada vez mais forte pra se vingar do cara que matou o pai dele. É um anime bom, atualmente ele tá sendo lançado, se eu não me engano, ele tem 14 episódios, tá dublado. O último episódio saiu recentemente, assim, da data que eu tô gravando faz 8 dias, mas eu não sei se vai ter mais episódios, se vai ser só 14 episódios, se teremos 15, 16, ainda não sei dizer ao certo, mas por enquanto temos 14 episódios e tá todos dublados em português. É um anime legal pra quem gosta de shonen clássicos, de porrada,
com certeza vai gostar. Um shonen bem clássicozão mesmo. O próximo anime da nossa lista é simplesmente Lord of the Mystery. É um anime que tá chamando muita atenção. É um anime chinês, basicamente. Ele conta o nosso personagem principal, que usou, que ele basicamente acorda no corpo de outra pessoa. Essa pessoa meio que, como que eu posso dizer? Meio que se desviveu, basicamente. Mas ele se encontra nesse corpo dessa pessoa e no mundo totalmente alternativo do mundo que ele vivia, que mistura um estilo mais vitoriano, com máquinas a vapor, e tem até organizações religiosas poderosas e muito mais. Nisso tudo, o personagem principal pega a identidade desse cara que se desviveu, basicamente. E nisso tudo ele vai se envolvendo ao fundo e tudo mais, descobrindo coisas, e começa a envolver com coisas sobrenaturais, que é o tal de Beholder, eu acho que é assim basicamente que pronuncia. Mas em si eu fiz um resuminho bem básico da história. É uma história muito envolvente e muito profunda também. É um anime que ele é bem, tipo, você realmente vai ter que pensar e repensar. Ele é bem profundo mesmo e tal. Então não é todo mundo que vai gostar, mas é um anime muito bom mesmo. Às vezes você vai ter que assistir o episódio 1, 2, até 3 vezes pra tá entendendo quão profundo é esse anime. É um anime espetacular e por muita gente o melhor anime do ano, de tão bom que é a história desse anime. É uma história espetacular. O próximo anime da nossa lista é o Gachakuta. Basicamente talvez seja um anime que atualmente, no momento que eu tô gravando desse vídeo, seja o mais falado e tudo mais. Ele é um anime qual conta a história do nosso personagem principal, que é o Rudo, que ele simplesmente vivia com os celestiais lá em cima e tal, e por alguns acontecimentos ele é jogado lá embaixo, onde é jogado lixo. Aí ele descobre várias coisas sobre o passado deles, várias coisas, desenvolve poderes e habilidades, basicamente, e começa a viver, entre aspas, nesse lixão, e descobre que tem várias pessoas e várias cidades e muito mais que vivem nesse lixão. Tem muitas pessoas que vivem, tem cidades e tudo mais que tá nesse lixão. Então é uma história bem legal, é muito divertida. Ele tem um estilo propriamente meio mais dark, mas ainda assim muito legal. A história é muito doida ao mesmo tempo. Ele tem muito daquela loucura do Dan, sabe? Uma loucura meio diferente do Dan. E as habilidades dos personagens são basicamente através de itens, que ele tem meio com carinho por esses itens aí. E ele consegue despertar o poder desse item. O Rudo é basicamente as luvas deles, mas cada personagem vai ter um item específico que consegue estar despertando poderes através desses itens basicamente. Então é um anime muito legal, tá sendo muito comentado, até o momento tá no episódio 14, por enquanto esse episódio 14 tá legendado, mas os 13 anteriores estão dublados, mas possivelmente logo vai ser dublado. Sempre que lança, dá 1, 2, 3 dias, é dublado o episódio. É um anime que tá sendo muito comentado. Se falar qual é o anime atual da temporada mais comentado, é o Gachakuta. É um anime muito falado, muita gente gostando e amando com certeza. E o próximo anime aqui da lista é simplesmente o Diário de Apotecária. Basicamente, claro que muita gente vai falar, mas esse anime não foi lançado em 2025. Pra mim, foi conhecido em 2025. Em 2025 eu nem sabia da existência desse anime. De verdade, eu não sabia da existência. Eu não sabia quando eu conheci em 2025. E muita gente conheceu em 2025. Então, assim, eu não vou garantir, ele não foi 100% lançado, mas, assim, eu considero um lançamento. É uma exceção aqui na lista. A história do Diário de Apotecária é simplesmente a história de Mao Mao, uma apotecária que simplesmente é sequestrada e é mandado para lá dentro do palácio interno, como empregada e tudo mais. E após alguns acontecimentos, ela se torna uma das damas de uma das concubinas do rei, basicamente. E nisso tudo vai desenrolando a história. É uma história marcante, personagens incríveis, muitas reviravoltas, muito plot twists interessantes e legais. E além de tudo isso, é uma das melhores personagens femininas de todos os animes. De verdade, se tornou minha personagem feminina favorita. A Mao Mao é incrível, é engraçado, tem um romance profundo também, tem um drama também, mas é um anime espetacular e maravilhoso. Eu acho que o último anime da lista é basicamente, eu selecionei o anime que mais me marcou esse ano. É o lançamento desse ano, que é o To Be Hero X. Ele foi a mesma coisa da Apotecária. Ele foi um anime que eu não esperava nada e me entregou mais do que maravilha, espetacular. É um anime qual ele traz um mundo de super-heróis de uma maneira em que a DC e a Marvel não conseguiu fazer. É um anime qual ele conta a história de vários personagens diferentes, várias trajetórias, vários backgrounds de personagens diferentes, basicamente. E vão se unindo esses personagens para que é uma história maravilhosa, com idas e voltas, com personagens marcantes, com personagens secundários espetaculares também, e com reviravolta e vários plot twists marcantes e incríveis mesmo. Ele, igual diz, ele quer trazer um mundo de super-herói de uma maneira diferenciada, lá onde simplesmente
como... É tipo, quanto você é importante não, quantas pessoas gostam de você, basicamente você ganha os poderes. Meio como se você fosse um influencer. Tem outra palavra que eu não lembro agora, mas meio como se você fosse um influencer. Ah, você é conhecido, você é meio que adorado pelas pessoas, você vai conseguir mais pontos, e com esses pontos você ganha algum tipo de habilidade, algum poder, basicamente. E isso vai contar a trajetória de vários heróis diferentes. Com certeza você vai ter o seu favorito, seu menino favorito, mas cada história é única e diferente. E até mesmo a ligação com as histórias é muito bem ligado. Não tem ponto sem nó. É maravilhoso esse anime, de verdade. Foi um dos melhores animes que eu assisti da minha vida. De verdade, da minha vida, um dos melhores animes da minha vida. E foi pra mim o melhor anime do ano. Contando com Solo Level, que eu amei pra caramba. Apotecária, Dan. Animes espetaculares que eu assisti. Mas esse anime foi muito fora da casinha. Eu recomendo. Principalmente se você for fã de super-herói. Mesmo se você não for fã de super-herói, assista. Você não vai se arrepender. É um anime maravilhoso. E tá inteiro dublado. Atualmente tem 24 episódios. Nós sabemos pela uma coisa que eu vou contar já posso. Spoiler entre aspas. Um spoiler não do anime, mas assim, do que vai acontecer com o anime. O anime vai ter no máximo 48 episódios. Então vai lançar mais 24. E o anime vai acabar assim. É um anime pequeno. E é um anime chinês. Não é japonês. É um anime chinês, galera. E basicamente, o engraçado é que os animes chineses estão chegando com tudo. E estão sendo espetaculares. Eu vou ser sincero. Quando eu olhei igual disso, eu não postava nada. Achei que ia ser chato ou legalzinho. Foi maravilhoso. Só isso que eu digo, gente. Maravilhoso. Um dos melhores animes que eu já assisti. Recomendo. Então selecionei, galera, simplesmente 10 animes incríveis pra você que tem a Crunchyroll assistir. Todos eles estão dublados. Todos eles. E aí você assiste o que você gostar mais, o que você gostar menos e tal. Então tem tudo quanto é anime. Tem drama, tem heróis, tem Isekai, tem de tudo pra vocês. Eu espero que tenham gostado. Se faltou algum anime, deixa aí nos comentários. Que a intenção desse vídeo é poder ajudar o pessoal a encontrar animes bons aí na Crunchyroll dublado pra assistir. Então, faltou algum anime lançado esse ano que é bom? Deixa aí nos comentários. O comentário tá aberto pra você deixar. E claramente, não esqueça do like, se inscrever no canal e clicar no botão do hype. Ajuda demais o canal, tá bom, galera?